Bom dia, irmãos. Estamos muito felizes por estarmos novamente na casa do Senhor para prestarmos um culto de adoração a Deus. E vamos começar o nosso culto cantando o hino de número 1. Parece que já faz algum tempo que nós não cantamos esse hino, mas ele é muito inspirativo. E ele diz assim: ó, vinde adorar. Vamos adorar ao nosso Deus, nos colocando de pé e cantando com bastante entusiasmo esse hino que é dirigido ao nosso Deus. Só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. É esse Deus que nós queremos adorar nesse instante. Oh, vinde adorar o excelso e bom Deus, Senhor soberano da terra e dos céus, que reina supremo, envolto na luz e que se revela em Cristo Jesus. Nos astros do céu, na terra e no mar, a glória divina podeis contemplar. A gota de orvalho e o fruto e a flor proclamam bencantes o seu grande autor. A Deus nosso Pai, ao Filho de amor, ao Santo Espírito Consolador, com vozes erguidas em todo lugar, ao Deus Trino e Santo, ó, vinde adorar. Senhor nosso Deus, a Ti bendizemos, a Ti glorificamos de todo o nosso coração, reconhecemos os Teus feitos, reconhecemos na Tua criação o Autor, que merece a honra e a glória por tudo que vemos, por tudo que percebemos. Assim glorificamos a Ti nesta manhã, juntos como Igreja de Cristo Jesus, adoramos ao Senhor e que nos alegramos com as Tuas grandezas, com os Teus atributos, e agradecemos a Ti porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos amado, tem se manifestado a nós de todas as maneiras. Nós saímos de casa com um sol bonito, um dia quente, nos alegramos em vir para cá, sabendo que iríamos nos encontrar e juntos glorificaríamos ao Senhor. Assim fica o sentimento no nosso coração de alegria, o reconhecimento do Senhor como nosso Deus e a adoração que prestamos a Ti. Pedimos, ó Deus, que a Tua glória continue sendo manifesta em nossos corações, a Tua palavra continue nos dirigindo, nos motivando, que os louvores que cantamos a Ti também aqueçam os nossos corações e nos preparem para toda boa obra quando estamos em nosso dia a dia, e assim possamos viver todos os dias na alegria que só o Senhor tem para nós. Bendito seja o Senhor. Receba a nossa adoração. Prestamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar aqui uma Rosalina para trazer uma mensagem musical desta manhã.
você olhar no seu boletim, nós temos um recadinho para a MCA que saiu repetido de domingo passado. Então saiu que hoje às 16 horas tem treinamento para líderes, mas hoje não haverá. Nós vamos pedir que a Sandra marque um outro dia e refaça esse treinamento, porque eu ouvi dizer que aqueles que puderam estar presentes acharam muito bom, valeu a pena. Então vou pedir que ela remarque para que aqueles que não puderam estar venham outro dia. Mas hoje não haverá esse treinamento. Hoje, ou melhor dizendo, este mês é o mês de aniversário da nossa igreja. Então a todos os irmãos, parabéns. Nós estamos completando 71 anos de vida. É uma alegria podermos viver essa parte da história, de ver como Deus tem cuidado de nós, de como as coisas estão acontecendo. No boletim, os irmãos estão vendo algumas coisas também importantes. Dentre todas as que tem aqui, eu quero destacar aquelas que eu escrevi, né? Então aproveito que eu tenho essa oportunidade. Mas os irmãos estão vendo aí os projetos de anistia e reforma da igreja. Eu estou dizendo assim que os irmãos estão convocados para a oração em favor destas coisas. Nós temos sido abençoados, Deus tem cuidado da nossa igreja, temos feito muitas coisas nesses últimos tempos, aproveitando tudo que Deus tem proporcionado. E Deus já fez muitas coisas, e a história não pode parar, né? Porque Deus fez nesses 70 anos atrás, que agora não vamos trabalhar mais por isso. Ao contrário, precisamos continuar investindo, cuidando, orando pela nossa igreja. E esses projetos estão na prefeitura e precisam ser aprovados. E eu conto com as orações dos irmãos. Então leve o boletim para casa, deixa dobrado lá no cantinho da cama, para você lembrar todas as noites de orar por isso, para que esses projetos sejam aprovados, para que a equipe seja abençoada e a gente possa dar prosseguimento em todas as coisas. Assim Deus tem abençoado, e uma das coisas que Ele abençoou está logo abaixo, é a licença dos programas de computadores, os softwares, que é uma coisa importante para nós como igreja. Nós queremos que a nossa igreja seja exemplo em todos os sentidos. Nós temos nossos defeitos, nossos erros, mas isso não significa que vamos nos acomodar nesses erros e dizer, somos assim, né? Nós vamos olhar para eles e dizer, então, como nós vamos fazer? E procurar nos corrigir todos os dias. Então, como igreja, uma das correções importantes são as licenças dos softwares que a igreja tem. E isso custa muito caro, a gente quase não vê, né? Não tem nada físico, é só um programa de computador. E tem possibilidade de você conseguir esse programa tão facilmente, mas graças a Deus, o testemunho que nós damos é que Deus nos permitiu que estivéssemos licenciados, e assim nossa igreja dá um bom testemunho. Então você está vendo aí vários motivos de oração, continua aí todas as coisas que Deus tem feito. A semana que vem a congregação lá em Taquarituba, a posse do pastor Jorge, nós estamos muito felizes que Deus está cuidando daquele trabalho, como já vinha cuidando lá para a missionária Sueli, mas agora ela foi para Angatuba, já começou um trabalho, o ID já foi lá, e não queremos que Taquarituba fique esquecido. Então Deus mandou lá o pastor Jorge e precisamos orar por isso também. Então agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito, todas as coisas que Ele tem nos abençoado e a maneira como Ele tem cuidado das nossas vidas. Assim eu queria convidar aqui a Maleda. Por favor, Maleda, suba aqui, venha orar ao Senhor pelas nossas vidas, agradecer a Deus pela nossa igreja, esses 71 anos, e pedir que Deus abençoe também a sua palavra e que sejamos abençoados por ela. Obrigada, Senhor, por esse dia, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por essa nossa igreja, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo pastor e sua família. Obrigada, Senhor, pelo pastor Té também e sua família, Senhor Deus. Obrigada por todas as famílias aqui de nossa igreja, Senhor Deus. Cuida delas, Senhor Deus, porque nos dias difíceis de hoje, se as famílias, Senhor Deus, não estiverem embaixo da Tua palavra, elas certamente estarão correndo perigo, Senhor nosso Deus. Obrigada, Senhor, pelo sol, obrigada pela chuva, Senhor Deus. Obrigada por tudo que tens feito por nós, desde de que nascemos até esse dia, até essa hora, Senhor nosso Deus. Te agradecemos, Senhor, em nome de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém.
Queria que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Uma das partes muito interessantes das Escrituras, traz sempre uma coisa boa no nosso coração, um sentimento bom e especial, é esse texto de Mateus capítulo 5, quando fala das bem-aventuranças. Ou seja, a felicidade que é possível encontrar, que a nossa aventura vai dar certo, ela vai ser boa. Então, bem-aventurado. E assim Jesus tem uma série de respostas para algumas situações da nossa vida. Mas hoje, especificamente, eu não quero falar exatamente sobre as bem-aventuranças, mas quero falar sobre a outra parte logo a seguir, e como Jesus se importa em ligar essas partes, e ela não fica por aqui. Normalmente nós estudamos separado, ou as bem-aventuranças, ou essa continuação do texto, mas eu gostaria de pegar o finalzinho das bem-aventuranças e o restante do texto, que vai até o versículo 16, e assim a gente estudar essa ligação, porque Jesus deixa essa ligação nesse texto, porque ele não coloca como dois temas diferentes, porque é um tema só, mas principalmente a ligação que tem a ver de tudo isso com a Igreja de Cristo. Quando nós fazemos, então, 71 anos, a gente fica muito feliz, nós ficamos orgulhosos da nossa igreja, mas eu tenho convicção no meu coração de que a nossa igreja não existe por si só. Ainda que a gente elogie, fale do tempo, né, que eu olhe para os irmãos e fique feliz com cada um dos irmãos, a igreja mesmo é a Igreja de Cristo. Nós somos uma partezinha dela. Então nós comemoramos essa partezinha da Igreja de Cristo, mas não significa que só ela que é certa, só ela que é boa, só ela que existe. Não significa isso. Mas significa que essa parte está trabalhando bem e a gente está acompanhando dia a dia. Então, a das outras a gente não pode responder por elas. Nós podemos fazer algumas avaliações. O que é bom, o que é ruim, as críticas que fazemos, olha, eles estão indo por um caminho errado, não vamos pelo mesmo caminho. Podemos olhar para elas como exemplo para a nossa vida, bom ou ruim. Mas podemos ser francos com a nossa igreja também e temos esta visão das coisas que são boas e das coisas que são ruins. Mas hoje eu não quero fazer nenhuma crítica, quero apenas dizer, baseado nesse texto de Mateus capítulo 5, que Jesus coloca um modelo de uma vida justa, de uma vida feliz, de uma vida bem-aventurada, ainda que com certas situações diferentes das que nós temos visto. Quando as pessoas dizem que não deveriam passar por estas coisas, mas Jesus está dizendo que exatamente se você passar por estas coisas, você vai ser feliz, você vai ter um retorno dessas coisas, ainda que você passe por elas. Também não significa que, bom, então eu vou propor passar por essas coisas, vou forçar uma situação assim, para que eu receba esse retorno de Deus. Também Deus não está dizendo isso. Ele está dizendo que quando você se posiciona diante de Deus, quando você entende o Evangelho, a vida cristã, você se posiciona e você parte para um relacionamento real e sincero com Cristo Jesus, a gente começa a se desligar do mundo. E se desligando do mundo, algumas pressões vêm, algumas dificuldades, algumas lutas que a gente nem imaginava antes, e as situações vão ficando complicadas, e é aí que Jesus entra e diz: mas você é comprometido comigo, então não pense que estas coisas não vão produzir nada, mas elas têm um retorno, e eu vou dizer quais são, e aí Jesus começa a explicar as bem-aventuranças. Mas eu quero ler a partir do versículo 10 com os irmãos. Diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós já ouvimos muitas vezes o estudo sobre sal da terra, luz do mundo, alguns chavões de campanhas evangelísticas são usados com muita inteligência e com certeza alcançam nosso coração por pensarmos nestas coisas. Mas eu gostaria que você visse isso partindo das bem-aventuranças, quando Jesus então está dizendo que tem algumas situações que estão sobre nós, mas que há um retorno, que há um cuidado de Deus, que ainda que hajam essas aflições. Você percebe então que Deus não vai tirá-lo das aflições, mas vai sustentar a sua vida nessas aflições. Você percebe que Deus não vai poupá-lo de algumas coisas, mas que Deus vai compensá-lo por estas coisas. Mas no mundo pós-moderno, nós somos tão hedonistas e preocupamos tanto com fugir da dor e sentir o prazer, e então a nossa preocupação é sempre que Deus olhe para nós em qualquer coisa que fizermos. E assim nós queremos resultado de Deus para tudo que fizermos. Mas o que Deus está falando especificamente nesse texto é de algumas ligações com Ele, de alguns retornos daquilo que nós investimos com Ele. Esse retorno é tão natural quando a gente investe também nas pessoas, mas parece que a gente esquece que também precisa haver um investimento com Deus. Então, quando um casal, eles começam a namorar, há aquela troca de elogios, há a troca de presentes, de agrados, antigamente de correios elegantes, hoje em dia de torpedinhos SMS, né? Alguns e-mails com aquelas declarações, aquelas apresentações, né? De PowerPoint de 10 mega, né? Cheio de fotografias, imagens e vídeos. Essas trocas são todas investimentos. Alguns ainda, mesmo que não sejam um casal apaixonado, mas tem aquela consideração e amizade e carinho pelas pessoas e divide estas mesmas coisas, mensagens, e-mails, informações, presentes. Todas essas maneiras são maneiras de investimento. E elas não são propriamente um desejo de um retorno, mas parece que tem uma satisfação naquilo. Quando nós estudamos do Chapman aquelas 5 linguagens do amor, nós percebemos que cada pessoa tem uma maneira de expressar, mas isso não significa que toda vez que a pessoa se expressa, ela está esperando alguma coisa. E é isso que o texto está dizendo. Vocês que fizeram isso, mas não estavam esperando, fizeram porque entenderam, ou porque estavam lutando, ou porque perceberam a grandeza do que deveria ser feito. Não pensem que isso não haverá retorno. Não pense que você estará sozinho. Não pense que quando o mundo colocar sobre você uma questão, por exemplo, de que adianta. Não sei se vocês já sofreram essa questão, mas às vezes as pessoas me perguntam muitas vezes, para quê? Para que ir na igreja tantas vezes? Para que orar tanto? Para que ler a Bíblia tantas vezes? Eu já li, já é suficiente. As pessoas vão questionando. Então, quando o mundo fizer essa pressão, não pense que Jesus está despreocupado com você. Na verdade, eu sempre achei que ele não deveria ter nenhuma preocupação. Ele já nos trouxe a salvação, já fez a parte dele, está tudo certo. Nós aqui devíamos estar preocupados o tempo todo. Mas é tão interessante que mesmo assim ele sabe das nossas deficiências. Então ele cuida das nossas vidas com todo cuidado. Então ele vai falando das bem-aventuranças, mas chega uma parte importante, que foi a que nós lemos, que quando nós somos perseguidos por causa da justiça. Aí entra uma questão importante, a perseguição por causa da justiça. A primeira coisa que percebemos então é que quando nós buscamos a justiça, as pessoas não ficam felizes. E parece uma coisa contraditória, mas quando nós buscamos a justiça, deve ser uma coisa boa, as pessoas deviam ficar felizes.
Aliás, a gente aprende em parte, a gente aprende um pouco disso quando eles mostram os desenhos ou filmes de heróis. Porque o herói vai procurar a justiça, ele vai procurar a coisa certa, vai prender o ladrão, vai pegar a pessoa que fez coisa errada. Mas já percebemos que agora que existem também os anti-heróis, né? Aqueles que são heróis de uma certa forma, mas são reconhecidos por fazerem exatamente as coisas erradas. E assim, esses anti-heróis, eles são reconhecidos como pessoas muito importantes. Em alguns grupos de pessoas, alguns grupos sociais, esses anti-heróis, eles existem de uma maneira bem real. Por exemplo, o líder do tráfico em alguma comunidade pode ser um grande herói para muitos, mas ele está exatamente contra a lei, contra a vida, contra as pessoas, está contra tudo, mas as pessoas estão vendo nele um anti-herói, eles estão vendo nele um herói. Então, quando nós olhamos que nós queremos a justiça, queremos as coisas certas, Jesus já disse, vocês vão ser perseguidos por ela, e quando vocês forem perseguidos, entendam que vocês têm um galardão, o reino dos céus. Então é estranho que algumas pessoas então não sabem, não têm a menor ideia do que é reino dos céus, eles já não vão gostar da justiça mesmo, então eles jamais vão por esse caminho. Agora, diferente é o nosso coração, e nós entendemos algumas coisas, ainda que nem entendamos tão bem o reino de Deus. Nós olhamos e falamos, mas o certo é a justiça, o certo é o certo, e buscar aquilo que é certo é importante, mas seremos perseguidos. Vou fazer uma pergunta para pensarmos, qual é a justiça? Para muitos, a justiça é sempre aquilo que é bom para si, então também não estão exatamente na justiça. E esse é um dos maiores problemas dos que também não se preocupam com nada disso que nós estamos falando. É justamente porque a preocupação é consigo, é o resultado para si, o sucesso para a sua vida, aquilo que ele entende que é bom. Aliás, esse entendimento também é muito relativo, porque às vezes a pessoa está indo por um caminho e de repente muda totalmente, dependendo das circunstâncias, da faixa etária, um monte de coisas incidem e transformam essa justiça numa relatividade tão grande que as pessoas, às vezes, elas nem sabem realmente o que é justo, mas ela sabe que é bom para ela, então ela trabalha por isso, então ela fica conversando diante de Deus, mas Deus, eu não mereço, mas Deus, o Senhor deveria cuidar de mim, Deus, o Senhor falou isso nas bem-aventuranças. Existe uma cobrança tão errada das pessoas, existe uma expectativa tão errada das pessoas, mas entendam então que o texto começou a dizer, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E no 11, bem-aventurados sois quando por minha causa então, vos injuriarem e vos perseguindo, e aí vão usar mentiras e vão dizer todo mal contra vós. Novamente a perseguição, 2 vezes vemos a perseguição. Então parece alguma coisa que nos desanima. Você vai pensar, então talvez não deva fazer isso. Então eu não quero mais ir na igreja, não quero mais ler a Bíblia. Não precisa ser tanto assim, algumas pessoas vão dizer. E talvez então alguns se sintam desanimados. Apesar de Jesus dizer, quando você for por este caminho, quando você olhar para a justiça, quando você olhar realmente as coisas que são interessantes, como na primeira bem-aventurança, os humildes de espírito, quando você olhar para essas coisas, vocês vão ser felizes. Mas as pessoas não entendem assim. Elas têm um padrão de felicidade, elas têm um padrão de justiça, e baseadas nesse padrão, então elas vão e saem atropelando todo mundo, e tudo que elas podem passar por cima, e procuram os seus caminhos, e depois são infelizes, e vão dizer para Deus, mas o Senhor disse que eu ia ser feliz. Então agora vem uma explicação muito importante de tudo isso. Por que vale a pena? E será que eu tenho que me adequar realmente a isso? Será que eu posso olhar para essa felicidade e buscá-la? Então no versículo 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os profetas foram perseguidos exatamente porque proclamaram a justiça. A justiça de Deus, então, não era tão interessante para eles em todas as vezes. Você vê alguns profetas deixando palavras duras, dizendo os conceitos de Deus,
apresentando os caminhos errados, e é horrível quando alguém aponta o dedo para você e diz que você está errado. Então, quando os profetas faziam isso para as pessoas e mostravam a correção de Deus, e não apenas uma ira ou uma vingança, mas uma correção, então eles não gostavam disso. E Jesus está dizendo: vocês vão ser felizes, vocês vão ter um galardão, fiquem felizes, exultem, fortaleçam uns aos outros, motivem uns aos outros, porque vocês estão do meu lado e vocês têm uma recompensa que ninguém pode dar. E agora vem uma descrição bastante importante, algo que Jesus quer lembrar para esses então que são considerados por Jesus bem-aventurados. E essa descrição está totalmente ligada com tudo isso. Bom, mas eu tenho então que partir para esse caminho. Eu preciso realmente ser humilde de coração, chorar, ser manso, mesmo que tenha que passar fome, tenho que exercer misericórdia, tenho que manter o meu coração limpo, e eu tenho que, inclusive, ser perseguido. Eu preciso passar por isso. Então Jesus começa dizendo: vós sois o sal da terra. Então, se vocês são o sal, mas não tem efeito nenhum, não tem sabor nenhum, não fazem diferença nenhuma, então como nós vamos restaurar isso? Como isso vai servir para alguma coisa? Então não presta para mais nada a não ser para ser jogado fora e pisado. Essa expressão pisado para mim é uma expressão muito forte, até porque nós vemos nas lutas, né? Quando a pessoa vence, a alegria dela é de pôr o seu pé por sobre o seu inimigo, dizer: está debaixo dos meus pés. Essa é uma expressão que para nós não tem tanto sentido, porque a gente não está na luta, na guerra, né? Mas aos que competem, por exemplo, e participam de alguma atividade de competição, a alegria é estar no pódio, é levantar o troféu. Não adianta só ter vencido, faz parte também o reconhecimento: venci. E é exatamente isso que acontece quando aquela imagem do inimigo tendo ficar debaixo dos pés do seu vencedor. Essa é a imagem da vitória. Então, quando eu imagino aquele que se diz cristão, que busca Deus, que diz que acredita em Deus, como muitas pessoas estão buscando a Deus, mas o texto diz que alguns são insípidos, não têm sabor, deveriam ser sal, mas não servem para nada, só servem para ser pisados. Então eu vejo alguém dizendo: eu os venci. E isso é uma imagem terrível. Por isso Jesus explica bem e vai dizendo sobre isso, e vai colocar essa imagem pesada. Só serve para ser pisado, não serve para nada. Ser sujo, tudo que fica para você que não tem sabor, é a sola do sapato de alguém que pisa sobre você. Mas para a Igreja de Cristo, e nesses 71 anos é o que eu gostaria de deixar hoje, o texto diz então que nós somos o sal da terra. É um posicionamento, irmãos, muito especial. Ao se tornar insípido, nós ficamos como o mundo, sem sabor, não tem nada que consiga realmente satisfazer. Você pode perceber que todas as alegrias do mundo, elas duram muito pouco, porque ele acha então que aquilo vai ser maravilhoso. É como você ter um pacote de pipoca desse tamanho, né? Quando você faz no micro-ondas, ou quando você vai no cinema e tem aquele tamanho balde, né, de pipoca, e você compra aquela monstruosidade, e você senta lá na poltrona do cinema, e quando você come as primeiras pipocas, você enche a boca, aquela satisfação de quem gosta. Aí você percebe que faltou o sal. Que coisa horrível, né? Então, aquela imagem toda aquela alegria, você carrega o balde até lá, cai um monte de pipoca no chão, e agora quando você vai experimentar já não tem sabor nenhum. É exatamente essa decepção. E o mundo traz isso. Mesmo a pipoca com sal, quando você come, é maravilhoso, você se enche, chega uma hora que você fica até enjoado de tanto sal e tanta pipoca, mas na próxima sessão de cinema, lá está você de novo comprando outro balde de pipocas. E quando você compra um carro maravilhoso, você fala: esse é o carro dos meus sonhos,
passou um pouquinho de tempo, você já está desgostoso com ele, você fala, poxa, será que não teria um mais novo, né? Não teriam, lançar um modelo novo, e assim vai o consumismo, e assim vai o hedonismo, e assim vai as preocupações da vida, que elas são sempre sem sabor. No começo você, como a pipoca, você põe na boca, enche de alegria, depois você vê isso não tem sabor, e as coisas vão passando, e você está sempre tentando novamente, nunca tem nada que é eterno e definitivo que o mundo possa oferecer para você. Mas ele diz, vocês são o sal da terra, e esse sal então é diferente do que o mundo proporciona, porque não é insípido, não é sem sabor. Então é um posicionamento totalmente diferente. Em contraste com o mundo, nós temos um sabor, nós temos aquela justiça, como nós lemos antes, perseguidos por causa da justiça. E o mundo não se conforma com isso, o mundo não se agrada muito com isso, o mundo se incomoda com essas coisas, mas o texto diz, vós sois o sal da terra. E quando você chega, você incomoda. Parece que o pecado é como uma grande ferida. E você que tem uma ferida e já foi na praia, sabe como é que é isso, né? Quando você tem aquele machucado e você entra no mar e você sente aquele sal pegando na ferida e aquilo arde para chuchu. E já ouvi dizer que a recomendação para quem entra no Mar Morto, lá na região de Israel, é que você, se tiver algum machucado, não entre, que aquela concentração de sal é terrível e vai arder bastante. E é exatamente isso que acabamos fazendo quando nós chegamos diante do mundo e nós nos misturamos e vamos para o nosso trabalho, vamos para a nossa faculdade, vamos para nossas atividades, vamos para o nosso passeio e estamos dentro da condução com as pessoas e elas olham a justiça e elas se incomodam e aquilo arde, aquilo atrapalha a vida delas, elas não gostam muito disso. Mas nós que já fomos curados, então aquilo não é ruim para nós, essa justiça não é ruim para nós. Esse sal não nos incomoda, ao contrário, sentimos falta dele. Se ele não está presente na nossa vida, então nos sentimos incompletos. Então vamos só ficar nas futilidades, na fugacidade, vamos só nas coisas passageiras e vamos de uma para outra e nunca nos satisfazemos. Mas o sal, essa justiça de Deus que está sobre nós e nos torna diferentes, então faz com que isso seja uma igreja diferente. Nós incomodemos, então vai haver perseguição, vai haver pessoas incomodadas. É exatamente isso então que Jesus está dizendo. Vocês são o sal da terra, vocês vão incomodar, mas lembre-se, vocês são bem-aventurados. A outra coisa é sobre a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma luz e deixa escondida. Mas o mundo está em trevas, a própria palavra de Deus já diz isso, o mundo está em trevas. E a coisa ruim é quando você percebe uma pessoa tentando se esconder e justamente chega à luz, aquilo incomoda bastante. Você vê um ladrão fugindo da polícia e ele procura um lugar exatamente escondidinho, que ninguém perceba, e quando bate aquela luz do helicóptero, do carro, ele fica preocupado porque ele já sabe, já me acharam, isso é ruim. Mas algumas outras situações comuns, já frequentei, não regularmente, poucas vezes, mas numa época que eu estive afastado da igreja, não era uma coisa que eu gostava muito, mas já fui em o que se chama hoje de baladas, né? E esses lugares onde tem aquela música toda, geralmente uma música eletrônica e muito som, muita luz, muita imagem, mas as luzes sempre direcionadas, luzes coloridas, justamente para dar uma ambiência diferente, onde se tem bastante lugares escondidos. Já ouvi dizer uma vez, isso acho que não era da minha época, isso é um pouco mais moderno, de alguns corredores onde fica tudo escuro e quando as pessoas passam por lá, pode acontecer qualquer coisa, aconteça o que acontecer, com quem for, do jeito que for, pode acontecer tudo ali. Mas ali não era um ambiente para isso. Essa parte que assusta, porque quando você pensa num prostíbulo, você já sabe o que vai acontecer. Mas quando você pensa num lugar onde nós estamos deixando, e alguns deixam os seus filhos irem para esses lugares e pensam, não, eles só vão curtir uma música, é só uma balada, não tem nada demais. E aí você fica sabendo dessas coisas, você percebe que realmente lá não é lugar para os seus filhos, lá não é um lugar bom para ninguém, mas isso está acontecendo. E as pessoas gostam então desses pontos escuros, esses lugares escuros,
onde elas podem se esconder, onde elas podem ficar anônimas. E esses pontos escuros também estão na internet, onde esse anonimato acontece de uma maneira virtual, essa escuridão fica dessa maneira virtual, onde as pessoas tentam viver uma outra vida ou fazer algumas coisas que não poderiam se fossem identificadas. E quando elas são encontradas e quando chega a luz, aquilo incomoda, ela não gostou daquilo. E você vai perceber então que quando Deus fala, vocês são a luz do mundo, e ela não deve ficar escondida, mas precisa ficar no lugar certo, no lugar onde possa clarear mais, e assim brilhe a vossa luz. Então você vai perceber que as pessoas vão se incomodar, e elas vão começar a perseguir você, e vão dizer, você está brilhando, você nos incomoda, e esse brilho incomoda as pessoas, então eles vão perseguir você. E Jesus está dizendo, não se preocupe com essas coisas. Perceba que quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, vocês vão ver que o reino de céu está prometido a vocês. Vocês vão ser felizes quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Vão perceber que ser sal e ser luz, então, não é uma coisa muito fácil. Aparentemente, numa visão rápida, não é uma coisa muito boa. Mas Jesus está dizendo, vocês vão ser felizes. Isso vai ser realmente algo bom e importante. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Então eu penso, 71 anos, sendo sal e luz para o mundo, fazendo parte da história da Igreja de Cristo de todos os tempos, é um marco bastante importante. Que incomodou já muita gente, que trouxe problemas para muita gente, mas que graças a Deus também repartiu o sal e a luz para muitos que entenderam. E deixaram então de terem vergonha, deixaram de quererem se esconder, deixaram de ficarem satisfeitos com as suas feridas e procuraram então a cura, procuraram a luz, procuraram o sabor e assim transformaram-se ou foram transformados por Cristo em filhos de Deus. Nós damos graças a Deus por esta igreja que tem vivido isso. E eu chego à conclusão de que essa perseguição que Jesus fala nem foi tão forte assim. Lembro que quando eu era pequeno, eu era muito mais perseguido do que hoje. Muito mais perseguido do que hoje. A maneira como eles tratavam os cristãos na escola, por exemplo, era uma coisa muito ruim, né? Mas a minha pergunta é, será que o sal não está se tornando insípido porque não incomoda mais? Porque já não é diferente mais? Que não traz nenhum sabor? Tá tudo bem, tanto faz se tiver, se não tiver. Tanto faz se você disser que é crente, se não disser que é. Tanto faz se você orar de verdade ou não. Tanto faz se você se arrepende dos seus pecados ou não. Será então que esse sal realmente está fazendo diferença? Será que é uma luz que realmente está iluminando? Ou tanto faz se existe esse brilho, se não existe? Tanto faz se isso está aceso ou apagado? Então, será que esse posicionamento está dentro do que Jesus está chamando então de bem-aventurado? Eu li um artigo que o Davi escreveu no blog da Ação Jovem. Fiquei muito feliz, tanto pelo fato dele ter escrito, por aquilo que ele escreveu. Ele disse estar feliz por estar pregando um evangelho mais autêntico, mais bíblico. Não um evangelho apenas de dizer por aí sobre Jesus, de falar de Jesus e cantar sobre Jesus de uma maneira banal, como todo mundo está fazendo, mas de estar preocupado em apresentar um Jesus e as pessoas consigam olhar para ele como ele é. Por isso, eu percebo que esta igreja continua vivendo o sal e a luz que Jesus quer que nós vivamos. E quando você vê, então, este evangelho sendo pregado dessa maneira como Davi apresentou ali no blog da Ação Jovem, nós percebemos, então, que o versículo de Deus se cumpre nas nossas vidas. Quando diz assim, também, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver as boas obras. Quando nós realizamos o ID, por exemplo, no começo todo diretor da escola fica preocupado, o prefeito fica meio assim, ele se sente comprometido com alguma igreja, alguma religião, e ele fica preocupado, e as pessoas na rua ficam preocupadas,
Mas depois que o evento vai se desenrolando e as pessoas vão vendo a grandiosidade, a maneira como é feito, o que está acontecendo e a maneira como Jesus é apresentado, eles não se importam mais que igreja que é, eles não se importam com mais nada, eles desfrutam daquilo, se sentem abençoados. E quando a gente vai embora, eles dizem: nós vamos ficar com saudades de vocês. Então é tão importante isso no meu coração, porque eles estão vendo as nossas boas obras e porque eles conseguem dizer como Deus nos abençoou, como Deus foi bom para nós. Eles conseguem glorificar a Deus. Então é isso que a nossa igreja tem feito no ID, é isso que a nossa igreja tem feito em muitos dos eventos, é isso que nós queremos que a nossa igreja faça em todos os eventos, é isso que a nossa igreja quer que cada um de nós viva. Quando eu falo nossa igreja, porque nós colocamos isso como meta, nós escrevemos lá os banners, nós fizemos isso, mas todos entendem e sabem que isso partiu lá de Deus para a nossa vida, é isso que está nas Escrituras. E Jesus ainda garante: por você ser assim, eu quero que vocês saibam que vocês são bem-aventurados. Eu quero que vocês saibam que de vocês é o reino dos céus. Eu quero que vocês saibam que eu estou convosco até se consume todos os tempos, até que termine tudo. Vocês não vão ser esquecidos, nem abandonados, nem desamparados, mas eu estou com vocês. E ainda que o mundo tente buscar a Deus, Deus possa abençoá-los com a sua misericórdia, Deus faz um compromisso com aqueles que amam a sua justiça, que amam a sua palavra. E não diz bem-aventurados para todos. Ele não diz que todos são sal, ele não diz que todos são luz, mas para esses, assim ele diz: vocês são bem-aventurados. Deus abençoe a Igreja Batista Ebenezer. Amém. Nós vamos cantar, vamos ter a oportunidade de entregar os nossos dízimos e ofertas. Vamos cantar o hino 350. Por ser sal, por ser luz, você tem sido perseguido? Você tem sofrido alguma coisa por amor ao Evangelho? Então faça como o autor deste hino fala. Em Salmo 138:3 diz: no dia em que eu clamei, atendeste-me, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. E nós vamos cantar todos juntos: a Jesus Cristo contarei tudo, porque Ele é a solução para as nossas dificuldades. A Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar, os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição, os meus pecados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Quando tentado, sei que preciso de um protetor que possa valer. Só Jesus Cristo, que é invencível, pode, portanto, me proteger. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, meus sofrimentos,
gostaria de chamar aqui à frente algumas pessoas para este momento de oração. Então, quero chamar o irmão Paulo como representante da diretoria da igreja. Quero chamar o Robson, representante dos ministérios. Chamar a Rita como líder de oração. E assim estamos representados por esses irmãos diante de Deus, agradecendo a Deus e apresentando a nossa igreja. Vamos ter essas 3 orações. Vamos apresentar os nossos dízimos e ofertas. Vamos apresentar a vida de cada um dos irmãos. Vamos apresentar aqueles que precisam das nossas orações, como o seu Rafael, esposo da irmã Dirce, que foi internado novamente com AVC. Então, oramos por ele na quinta-feira. Ele sofreu um AVC na quinta-feira. Precisamos orar hoje de novo, foi internado novamente. Vamos apresentá-lo mais uma vez ao Senhor, pedir que Deus cuide da sua vida, dos outros irmãos, como a irmã Domingas e tantos outros que precisam das nossas orações. E este é o momento, então, de apresentar estas vidas e toda a igreja. 71 anos de vida desta igreja. Nós queremos louvar a Deus, agradecer a Deus e pedir que Ele continue sobre as nossas vidas. Vamos ficar todos em pé. Depois dessas 3 orações, encerramos esse culto. Iniciamos a nossa EBD. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta manhã, reunidos como igreja, como corpo de Cristo e como família também, Senhor. Obrigado porque temos tantos irmãos queridos e amados, com os quais podemos contar nos momentos difíceis, nas alegrias, ó Pai, nos momentos de comunhão. E nós queremos nesse dia agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor concede a esta igreja, com anos de história, Senhor, mais um ano de vida também. São 71 anos, ó Deus, e que tantas gerações já passaram por aqui, já deixaram a sua marca, já deixaram registrados, ó Deus, na história, Senhor, que foram bênçãos, Senhor, para este lugar. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que aqui existem filhos, netos, bisnetos, Senhor, de toda essa geração de Ebenezer. E com certeza, Senhor, nós que aqui estamos, que temos os nossos filhos, filhos que estão chegando, Senhor, de nossos irmãos, que possam continuar, Senhor, levando este evangelho puro, este evangelho, Senhor, que fala de um Deus que salva. Ó Deus, muito obrigada por cada vida que aqui está hoje, que nos acompanha, Senhor, tanto pela internet, quanto os irmãos que não puderam estar nesta manhã. Que o Senhor os visite, Senhor, com a Tua presença, com o Teu amor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes, aqueles que estão passando por tantos problemas, Senhor, nós não sabemos, mas Tu conheces. Que o Senhor esteja com cada um, abraçando nesta manhã, Senhor, os Teus filhos. Que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja, ó Pai, fazendo a Tua presença notória na vida de cada um deles. Que eles possam ser luz para este mundo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade, por esse presente de fazer parte desta igreja. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai de amor, obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos dá essa oportunidade, Senhor, de servir. É o Senhor que tem nos dado com a Tua graça, Senhor, tantos recursos, Senhor, tem dado. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que tem nos dado, Senhor. Obrigado por cada vida aqui que devolveu a Ti, Senhor, esse recurso, esse dinheiro, Senhor. Faça, Senhor, com que ele seja bem administrado, Senhor, abençoe toda a diretoria, abençoe o tesoureiro, abençoe o administrador, para, Senhor, que seja multiplicado, Senhor, possamos fazer tudo o que precisamos, Pai, e ainda mais. Também abençoa, Pai, aqueles que não têm tido, Senhor, a oportunidade de contribuir, Senhor, que eles possam ter, Senhor, a oportunidade de trabalhar, aos desempregados, Pai, que Tu venhas abençoar, abrindo uma porta de emprego, Senhor. Também, Senhor, queremos colocar, Senhor, a vida dessa igreja, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, como um instrumento de transformação desse bairro, Senhor, que possamos ser de fato sal, que dá sabor, Senhor, à vida dessas pessoas, Pai. Que possamos ser instrumentos, Deus, Pai, para abençoar a nossa família também, Senhor, os nossos parentes que não Te conhecem, Pai. Que possamos ser luz dentro da nossa própria casa, Pai.
pedimos isso, Senhor, gratos, Pai, porque é privilégio, Senhor, te servir. É em nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém. Amém. Senhor eterno Pai, continuamos na Tua presença, muito agradecidos por este momento, Senhor, tão precioso na vida desta igreja. Quando comemoramos 71 anos de vida, te agradecemos, Senhor, pelos vários líderes que passaram por aqui. Pedimos que abençoes os descendentes desses líderes que fizeram a diferença, Senhor, na sua época, e que hoje possam continuar sendo luz, sendo sal. Te agradecemos, Senhor, também pela igreja atual, pelos membros desta igreja que atualmente congregam aqui. Pedimos que os abençoe, Senhor, que os guardes de todo o mal, aqueles que estão fracos na fé, que os restabeleça, Senhor. Quem estiver doente, Senhor, que Tu possas dar a cura, se for esta a Tua vontade. Aqueles que estão tristes, Senhor, porque perderam um ente querido, que Tu os abençoes, especialmente os parentes do irmão Joel, Senhor, que faleceu nesta semana. Cuida desses corações feridos, Senhor. Restaura a sua fé, a sua esperança, a sua alegria, Senhor. Que eles possam contar com a presença e com o apoio de cada um de nós, membros dessa igreja. Pedimos que abençoes o Senhor Rafael, Senhor. Com ele a senhora Dona Dirce, nossa irmã querida, suas filhas, Senhor. Que Tu possas estar guardando e amparando neste momento de dor, Senhor. Restaura a sua saúde, se for esta a Tua vontade. E a todos nós que estamos aqui, Senhor, dá-nos mais consagração, que possamos estar a cada dia envolvidos contigo, Senhor. Que Tu mesmo sejas o Senhor, cada dia mais dirigindo as nossas vidas para caminhos onde queres que possamos atuar com a nossa influência cristã. Fica conosco, Senhor, durante este dia que consagramos a Ti. Fala aos nossos corações através das lições da escola dominical. Fala aos nossos corações através do convívio com os nossos irmãos. Fica conosco, Senhor, porque nós oramos agradecidos desde já, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós podemos se assentar. Uma Cátia está com a palavra.